esse computador normal, ele tem muito brilho. Então a gente não tem uma referência, ó, como muda o tom. Que é mais próximo do que seria. É porque ele fecha, ele tira o brilho. Esse monitor ele tem brilho, esse aqui não. Então, por aqui que a gente sempre vê a capa, quando tem uma matéria muito escura, a gente senta aqui com o PDF pra ver onde tem que mexer. Então essa foi essa matéria é uma matéria fotográfica, mas é legal. Essa matéria final. Então como que foi o processo dela? A gente abriu um template e começou a estruturar. Eu acho que aqui tem que ter um hambúrguer, acho que aqui o título, vamos fazer de um lettering, vamos colocar um garfo. Fez essa estrutura, só que por ser foto, é uma proporção que não dá pra saber muito, né? E aí a gente começou a fazer uma ideia tosca na mesa mesmo. Vamos colocar uns post-it pra marcar onde tem que entrar texto, já no formato de uma revista. O hambúrguer deve ser do tamanho de um CD, então vamos colocar um CD. Eu acho que tem que ter um olho aqui, tem que ter um garfo, vamos mexendo. Então, a gente tirou foto e disse, acho que dá pra fazer, é legal. Aí a gente foi no dia produzir. Então a gente marca, né? Então, por exemplo, esse é o tamanho da revista, então a gente tem que ter essa ideia. Aí a gente fez essa marcação, mas a gente tem que ter uma sangria. A sangria, elas são 5 milímetros. Como a gente faz o iPad, a gente pede também nas laterais 5 centímetros extras, por causa do Android. Então, por isso que a gente não colocou fita aqui. Essa parte a gente usa um pouco mais pro iPad. E aí, foi o dia da foto, aí tem esse processo, né? Fotografia, tem cuidado, porque como era uma foto de cima, então tinha que ver essa coisa da lente, da iluminação, porque não podia ter muita sombra, porque aqui entrava texto. A mão, ela tinha que estar de um jeito funcionando na página. Aí tira o anel, coloca o anel, aquela coisa... O guardanapo, será que cabe o título aqui? A gente tem que ver. Então teve todo esse cuidado. Mas o anúncio, então vamos rasgar para não aparecer a marca do açúcar. É meio óbvio, mas a gente teve que dar uma limpada. Então teve essa montagem. Então tem essa coisa da luz, tem que ter muito... É interessante saber um pouco dessa coisa da fotografia. No nosso caso, como é mais ilustração, não é tanto, mas é legal. E tem que acompanhar, assim, porque senão... Aí, bom, recebeu, tal, jogou no layout, começou a jogar os textinhos, e aí começou a ver, aqui tinha uns, não sei se vocês lembram, mas no passado tem um sal, olha esse negócio com encardido. Aí a gente começa a pedir pro tratamento. Então aqui, sei lá, deixa eu ver se funciona, não tá funcionando. Cris, por favor, clarear esse óleo, tirar o açúcar que tá aqui, tirar a marca, mexer, equilibrar todas as luzes. Então, toda a revista, toda a matéria tem que estar no mesmo tom de tratamento. Então, porque assim, como era uma luz natural, entre aspas, tinha uma luz extra, mas também tinha a luz da janela. Então, isso demorou o dia inteiro para ser feito. Então, a gente foi perdendo isso. Então, esse é o nosso pós, assim, de ajuste. Aí... né, aqui foi quando jogou no layout antes do tratamento, o açúcar, as coisas sem funcionar, isso é um cru. E aí, ótimo, já com a marcação, paralelo ao tratamento que estava sendo feito, a gente começou a pensar no lettering, que também a gente mandou ilustrar fora. Aí, não, esse S tá muito estranho, tá, essa dobra tá meio ruim, vamos pedir para descer um pouco essa dobra no tratamento, vamos ajustar o S. Vamos mexendo, né? O box, nossa, acho que ele tá muito grosso, vamos afinar. Isso, quem vai mexendo é o design. Então a Fabi que fez essa parte. Aí a Fabi falava, eu não quero entrar texto aqui, essa página eu quero que ela seja toda... Nesse caso não deu muito, né? Foi muito bom, mas eu quero o mais limpo possível, texto mais pra esse lado. Por isso que a gente pôs essa bordinha da toalha. Então ela começa a mexer, vou colocar esse splash aqui, vou colocar esse texto de outro jeito, vou tentar encaixar. Aí esse é o processo do lettering, foi indo. Ó, primeiro, terceiro, final. E aí aqui foi a matéria finalizada. Já com o tratamento, com óleo limpinho, sem o açúcar, sem os resíduos. Ao longo
da matéria teve outros ajustes também. Então, por exemplo, essa daqui, essas carnes, tinha uma bolacha aqui solta, a gente puxou a bolacha um pouco mais pra fora. Mas de resto foi tudo feito na mão, assim, durex lá na hora, joga açúcar, ninguém mexe pro açúcar não derreter. Então isso aqui tava uma nojeira, essa Coca-Cola, que já tava cheia de açúcar dentro. Então, e aí vai indo, aqui acho que esse frango tem que ser mordida, a Jocura mordeu o frango, põe o dedo na... A gente pediu um lanche, eu falei, nossa, esse tomate tá mais bonito que o que a gente produziu. Pega o tomate do lanche e joga, enfim. E é esse o processo todo. Tem uma página assim, sobre o design. E tem esse trabalhinho assim do encaixe, né? O nosso template ele é texto e uns textos aqui, aí você que tem que montar. A primeira vez que eu fiz isso na vida eu entrei em desespero. Então, ó, esse é um template. E tem no template tudo que a gente precisa para montar qualquer PR em dupla. Então, por exemplo, essa PR ela vai ser, sei lá, a gente vai colocar títulozinhos nas legendas. Então vou usar esse aqui. Escolho esse. Aí eu já meio que vou deletando tudo. Não vou usar isso, não quero. Vai ter splash, sempre tem. Então, aí eu deixo. Vai ter box? Vai. Então vou deixar os dois aqui. Não vai. Texto sempre tem. Puxadinho vai ter? Vai. Então vamos deixar. Esse aqui tá meio ultrapassado, a gente não usa mais. TDF, que são algumas dicas dele. Vai ter. Então vamos pôr. Tem que entrar algum selo? E aí a gente já tem isso aqui. Então esse é o formato. Então tá. Tá vendo a colunagem? A gente já tem isso. Bom, esse texto vai falar sobre... a gente tem a reunião, a gente quer colocar uma... Deixa eu ver um exemplo. Aí cada um trabalha meio que no seu desktop, assim, normalmente, para montar a estrutura das coisas. Então, isso é um RAF. Aí fala, bom, o tema vai ser o Hitler, tem a reunião com um repórter e ele vai falando, eu acho que o Hitler, a gente tem que falar disso, disso e disso. Então são 4 legendas. E aí depois disso, então por exemplo aqui a gente separou que era ele em vida, como ele juntou dinheiro e como depois da morte dele, para onde foi parar essa fortuna. Então, algumas especulações. E aí eu comecei a mexer, então eu peguei esse template e fui, então aqui acho que eu vou colocar uma moeda, aqui vem outra, aqui vem outra. O Hitler eu quero ele aqui no meio. E aí eu vou pegando na internet mesmo, essa foi uma outra segunda opção de layout. Comecei a pegar, procurei um selo na internet do Hitler, fiz a marcação de qual era o valor a nota da época dele. Fui atrás de moeda, achei essa moeda original. E aí fui procurando quem eram os personagens dessa matéria. Então aqui, sei lá, fala da mãe, da mulher dele. Então fui colocando e a partir daí eu mando pro ilustrador já esse layout. E aí nisso eu recebo o texto e eu consigo, então essa área do texto, esse texto vem tanto, vou pedindo pro editor ir cortando. E aí ele vai sendo feito paralelo, então foi essa matéria que o ilustrador parou no meio. Então ele só fez o Hitler. E aí eu pedi para outra pessoa fazer as moedas. E aí é isso. Aí nesse processo vai sendo feito mexendo no texto. Vou conversando com o ilustrador ao longo do mês. Eu dou um prazo. Então numa PIR dessa eu peço 2 semanas para entrega final. Então eu pauto no começo da edição e falo, você tem até tal dia para deixar 100%. E aí ele vai me mandando um RAF, o que você acha disso? Não, isso não tá dando leitura, tá invadindo o texto, diminui essa área. Acho que essa moeda, como estava sendo feita por outro ilustrador, eu falei, eu vou te mandar mesmo assim pra você deixar ela com o mesmo tom da ilustra toda. E aí a gente vai trocando essa figurinha até que chega no produto final, assim. E a gente recebe e libera o arquivo. E essa é a parte disso aqui. E é isso. Não sofram com... É legal. O resultado.
Você vai vendo. E é isso, você vai ajustando o tempo todo, né? Então assim, eu tenho isso, poxa, mas aqui não cabe uma moeda e o Hitler aqui. Ah, então eu vou ajustar, mas eu abrir um pouquinho. Quando chega o texto mesmo da matéria, né? Eu começo a mexer no template quando eu tenho o texto. Porque aí eu tenho essa noção da quantidade do título, que às vezes pegam 2 linhas do olho, então aí vai indo.